Sabe, existem momentos na vida em que o chão parece desaparecer sob nossos pés. Momentos em que tudo o que conhecíamos deixa de fazer sentido e a única coisa que resta é um suspiro entre o medo e a esperança. Eu me lembro vivamente de um desses dias. Não era apenas um desafio, era uma prova de fé. Uma pessoa muito querida para mim, quase como uma irmã, recebeu um diagnóstico que soava como uma sentença. Os médicos, com toda a sua sabedoria e experiência, haviam esgotado todas as possibilidades. Era como se tivessem fechado o livro da vida e dito: aqui termina a história. Mas o Espírito de Deus ainda não havia dado a última palavra. Naquele tempo, eu não era alguém de muitas palavras na oração. Meus momentos de conversa com Deus eram simples, às vezes desajeitados. Eu me sentia pequena diante do invisível. E talvez seja justamente aí que começa a verdadeira fé, no reconhecimento da própria limitação. Quando ela foi hospitalizada, eu me lembro de ficar em silêncio diante da cama dela. O barulho das máquinas misturava-se ao som do meu coração acelerado. E foi então que algo dentro de mim, uma voz doce e firme me disse: não temas, apenas ora. Eu não sabia o que dizer. Não havia ensaio, não havia técnica. Apenas fechei os olhos e deixei que meu espírito buscasse o Espírito Santo. Foi nesse instante que percebi que a oração não é uma sequência de palavras, mas uma entrega total. É quando você abre o coração e deixa Deus falar através de você. E o que aconteceu naquela tarde transformou a minha fé para sempre. Enquanto eu orava, senti uma presença suave, mas poderosa, como se o próprio ar se tornasse luz. As lágrimas escorriam sem que eu pudesse conter. Eu não pedia mais por cura. Eu apenas agradecia por aquilo que ainda não via. E alguns dias depois, algo surpreendente aconteceu. A melhora começou. A ciência não entendeu, mas o céu entendeu. Porque onde a razão encontra o fim, o Espírito Santo encontra o começo. E é sobre isso que quero conversar com você neste vídeo. Sobre como o Espírito Santo te ensina a orar quando as palavras faltam, quando o medo tenta dominar, quando a esperança parece frágil demais para se sustentar sozinha. Talvez você esteja passando por algo parecido. Alguém que ama está sofrendo, e você sente que nada pode fazer. Mas posso te garantir, há algo que você pode fazer. E é muito mais poderoso do que imagina. A Bíblia diz em Romanos 8:26: o Espírito nos ajuda em nossa fraqueza, pois não sabemos orar como convém, mas o próprio Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Essa passagem não é poesia, é uma revelação. Significa que você não precisa ser perfeita nas palavras, precisa ser sincera na entrega. Quando você ora com o coração aberto, o Espírito Santo pega as tuas palavras, traduz o teu choro e o leva diretamente ao coração de Deus. Aprender a orar não é uma questão de técnica, é uma questão de relacionamento. É caminhar lado a lado com o Espírito, deixar-se guiar. Às vezes ele te leva ao silêncio, às vezes às lágrimas, outras a palavra firme que ordena a cura. A oração não é só pedir, é confiar. Não é apenas falar, é ouvir. É uma conversa entre você e o céu, onde o impossível se torna apenas o próximo passo da fé. Naquele processo, percebi que o Espírito Santo não apenas ouve, ele instrui. Ele me mostrava o que dizer, quando tocar, quando apenas esperar. E cada vez que eu obedecia, algo novo florescia. Havia dias em que eu não via resultados imediatos, mas sentia uma paz tão profunda que sabia. O milagre já estava em movimento, mesmo que invisível aos olhos humanos. É assim que ele age, com paciência, com propósito, com poder. Ele não se apressa, mas nunca se atrasa. Ele não grita, mas quando fala, a alma escuta. E nesse caminho de oração, ele vai te transformando, porque o milagre não acontece só no outro, acontece também em você. Quando você ora por alguém, Deus também está curando as tuas próprias feridas. Então, se hoje você sente que está orando no escuro, sem saber o que dizer, apenas confie. Diga: Espírito Santo, me ensina. Essa é a oração mais poderosa que existe. Ele vai te conduzir. E quando isso acontecer,
você vai perceber que não se trata de seguir uma fórmula, mas de viver uma comunhão. O poder da oração não está na eloquência das palavras, mas na pureza do coração que ora. E agora eu quero te desafiar a algo. Quero que você escreva aí nos comentários uma frase que, se você deixá-la entrar no coração, vai mudar a tua forma de orar para sempre. Espírito Santo, me ensina a orar com fé e coragem. Escreve isso abaixo, com convicção, como um ato de fé. Porque quando você declara, você ativa algo espiritual. Quando comecei a compreender que o Espírito Santo é o verdadeiro guia da oração, tudo mudou dentro de mim. Antes, eu achava que orar era um ato de repetição, uma conversa unilateral onde eu despejava minhas angústias e esperava por um sinal. Mas o Espírito me ensinou que orar é dançar na presença de Deus, às vezes com palavras, às vezes apenas com o silêncio que fala mais alto que qualquer discurso. Lembro-me de uma noite em especial. Estava exausta, tanto fisicamente quanto emocionalmente. Parecia que as minhas orações batiam no teto e voltavam, como se o céu estivesse fechado. Eu sentia o peso do fracasso, da impotência. Foi quando fechei os olhos e disse, em um sussurro quase sem força: Espírito Santo, eu não sei mais o que dizer. E ele respondeu no meu coração: então deixa eu falar por você. Naquele instante, compreendi o que está escrito em Salmos 34:18. Perto está o Senhor dos que têm o coração quebrantado e salva-os de espírito oprimido. Era como se o próprio Deus tivesse se inclinado sobre mim e dito: eu estou aqui. E eu chorei. Mas foi um choro diferente. Não de desespero, mas de libertação. Desde então, percebi que a oração não precisa ser longa, mas precisa ser verdadeira. Deus não mede o tempo das tuas palavras. Ele mede a entrega do teu coração. E quando o Espírito Santo começa a conduzir a oração, você sente. É como se o ar mudasse, como se uma presença viva te envolvesse e dissesse: agora somos um só na intercessão. Mas quero te dizer algo importante. O poder da oração não é magia, é parceria. Você não está lançando palavras ao vento, está se conectando à fonte de todo o poder. E o Espírito Santo é o fio condutor dessa ligação. Ele pega a tua fé, mesmo pequena, e a transforma em uma ponte entre o natural e o sobrenatural. Foi assim que aprendi a ver os milagres de maneira diferente. Nem sempre o milagre é a cura imediata ou a transformação instantânea. Às vezes, o milagre é o renascimento da esperança. É o perdão que brota onde havia rancor. É o amor que floresce onde só havia dor. Quando você ora guiada pelo Espírito, você aprende que o milagre pode estar acontecendo mesmo quando nada parece mudar. E é justamente nessa constância que a tua fé se fortalece. Como está escrito em Hebreus 11:1. A fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. Essa é a essência da oração: acreditar antes de ver. Quando você ora com essa convicção, o impossível deixa de ser um obstáculo e se torna uma oportunidade para Deus mostrar quem Ele é. Agora quero te conduzir a um passo mais profundo. Quando o Espírito Santo te ensina a orar, Ele também te ensina a ouvir. Às vezes, Deus não responde com palavras, mas com sensações. Ele fala através de uma paz repentina no meio da tempestade, de um pensamento que surge em meio ao desespero, de um consolo que você não esperava. Isso é Ele dizendo: eu estou cuidando de tudo. Quantas vezes você já se sentiu sem forças para continuar? Quantas vezes achou que a oração não estava funcionando? Talvez seja porque você ainda não percebeu que o Espírito Santo trabalha também no silêncio. Ele não é barulho, ele é presença. Ele não chega com espetáculo, mas com transformação. Por isso, quando você sentir vontade de desistir, lembre-se, não é o fim, é o recomeço da fé. Cada oração é uma semente plantada no terreno do impossível, e o Espírito é quem rega. Pode demorar, pode parecer estéril, mas no tempo certo, o fruto vem. E quando vier, você entenderá que cada lágrima derramada na oração foi um tijolo na construção do teu milagre. E agora, eu quero te fazer um pedido. Não é aquele pedido mecânico que todo mundo faz no fim do vídeo. É algo diferente, de coração para coração.
Se essa mensagem já começou a tocar o teu espírito, se inscreve no canal agora mesmo. Mas não apenas por rotina. Faz isso como um ato de fé. Clica em inscrever-se, como quem diz para Deus: eu quero continuar aprendendo a orar contigo, Espírito Santo. E mais, deixa aqui nos comentários uma resposta sincera, do teu jeito. Pode ser algo simples como: eu estou aprendendo a ouvir o Espírito, ou eu quero caminhar nessa fé. Escreve o que o Espírito te inspirar. Isso vai abençoar não só você, mas quem ler também, porque este espaço não é apenas um canal, é uma comunidade de fé. Cada comentário é uma semente, e Deus pode usar as tuas palavras para curar alguém que nem conhece você. Quando você permite que o Espírito Santo te conduza na oração, algo começa a mudar dentro de você. O medo, que antes era o companheiro constante, perde força. A dúvida que te paralisava começa a recuar. E o que antes era desespero se transforma em convicção. Porque o Espírito não apenas te ensina a orar pelos outros, ele te ensina a confiar. E confiar é um ato de guerra contra a incredulidade. Foi em um desses momentos que eu aprendi que a oração não é uma fuga da realidade. É uma forma de encará-la com poder. Muitas pessoas acham que orar é se esconder do problema, quando na verdade é enfrentar o problema com o respaldo do céu. Quando você ora no Espírito, você não está fugindo, você está lutando. Cada palavra dita em fé é uma espada levantada contra aquilo que quer te derrubar. E é exatamente por isso que o inimigo tenta te calar. Porque ele sabe que uma pessoa cheia do Espírito Santo, mesmo em silêncio, representa uma ameaça. A tua oração pode mudar uma atmosfera, pode quebrar cadeias invisíveis, pode abrir portas que ninguém mais consegue abrir. A Bíblia diz em Efésios 6,18: orem em todo o tempo no Espírito, com todo tipo de oração e súplica, e vigiem com toda perseverança e súplica por todos os santos. Note, a palavra diz em todo o tempo. Isso significa que a oração não é apenas um momento do dia, é um estilo de vida. Não é apenas algo que você faz, é algo que você se torna. Uma mulher ou um homem de oração não se limita a um horário. Carrega o altar dentro de si. O Espírito Santo começa a te moldar. Ele muda o teu olhar. Você deixa de enxergar o enfermo apenas como alguém doente e passa a vê-lo como alguém que está prestes a ser restaurado. Ele te dá sensibilidade espiritual para perceber o que está além da aparência. Às vezes, ele te leva a orar, não pelo corpo, mas pela alma, porque há feridas internas que precisam ser curadas antes das físicas. É isso que a Bíblia mostra em Tiago 5,16. Confessai, pois, os vossos pecados uns aos outros, e orai uns pelos outros, para serdes curados. A oração de um justo pode muito em seus efeitos. Veja, a cura e a confissão andam juntas. Quando o Espírito Santo te guia, ele não só te ensina a pedir pela cura, mas a buscar a libertação completa, de dentro para fora. Eu me lembro de um dia em que fui chamada para orar por um rapaz que estava sofrendo de uma doença degenerativa. Sua família estava desesperada e eu confesso, senti medo. Pensei comigo mesma: e se nada acontecer? E se eu orar e parecer que falhou? Mas o Espírito Santo sussurrou no meu coração: você não é a curadora, você é o canal. Essas palavras mudaram tudo. Quando orei, percebi que a presença de Deus não veio com barulho, nem com espetáculo. Foi silenciosa, mas densa. A atmosfera mudou. E mais do que ver o corpo dele reagir, eu vi o rosto dele se transformar. A dor deu lugar à paz. A angústia deu lugar à esperança. E isso me fez entender: quando o Espírito está presente, mesmo o que ainda não mudou, já começa a ser restaurado. Com o passar do tempo, percebi que o segredo da oração eficaz não está em repetir fórmulas, mas em obedecer à direção do Espírito. Às vezes ele te diz: fica em silêncio. Outras vezes, te leva a clamar com força. E há momentos em que ele te faz cantar em meio à dor, porque o louvor é também uma forma de oração. O Espírito Santo é o único que sabe o que cada pessoa precisa. Ele conhece o coração humano melhor do que qualquer diagnóstico.
E quando você ora sob sua direção, você não fala apenas ao ouvido de quem está à tua frente. Você fala diretamente ao espírito dessa pessoa. É por isso que, mesmo depois de orar, a presença dele continua trabalhando, curando, restaurando, alinhando tudo com o propósito de Deus. É um processo, às vezes rápido, às vezes lento, mas sempre perfeito. Porque Deus não trabalha de forma apressada, ele trabalha de forma completa. Quando você ora por alguém, talvez não veja a cura instantânea, mas algo invisível começa a acontecer. As sementes da fé são lançadas, e no tempo certo, elas florescem. Por isso, nunca desista de orar. Mesmo quando parecer inútil, mesmo quando nada se mover, continue. Porque toda oração sincera se transforma em movimento no mundo espiritual. Nenhuma palavra de fé é desperdiçada. Deus recolhe cada uma delas. A Bíblia diz em Salmos 56:8: Tu recolhes as minhas lágrimas no teu odre. Não estão elas inscritas no teu livro? Isso significa que até o teu choro é uma forma de oração registrada no céu. Nenhum gesto de fé passa despercebido. Então, se hoje você sente que o teu clamor tem sido ignorado, quero te lembrar. O silêncio de Deus não é negação, é preparação. Ele está te fortalecendo para que, quando o milagre vier, você não só o receba, você o sustente. Essa é a diferença entre quem ora por hábito e quem ora com o Espírito Santo. Um fala da boca para fora, o outro fala do coração para cima. Com o tempo, o Espírito Santo começou a me mostrar que a oração não é apenas um momento de súplica, mas um território de transformação. É um lugar onde o céu toca a terra e o impossível se curva diante da presença de Deus. E quando entendi isso, percebi que a oração não serve apenas para mudar circunstâncias. Serve para mudar corações. O Espírito começou a me ensinar algo poderoso, a autoridade que há nas mãos que oram. Em Marcos 16, 17 e 18, Jesus disse: Estes sinais seguirão os que crerem. Em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas, sobre os enfermos porão as mãos, e eles serão curados. Quando li isso com atenção, percebi que não era uma promessa para alguns, mas para todos os que creem. Isso inclui você. A imposição de mãos não é um gesto vazio, é uma declaração de fé. Quando você toca alguém em oração, não é a sua força que flui, é a presença do Espírito Santo que passa através de você. E esse poder não depende de quem você é, mas de quem habita em você. É por isso que a Bíblia diz em 1 João 4,4: Maior é o que está em vós do que o que está no mundo. Mas o Espírito também me ensinou que esse toque deve vir acompanhado de pureza de coração. Não é o toque físico que cura, é o coração rendido que permite o fluir. Quando você ora com intenção verdadeira, o Espírito faz com que a tua fé se torne uma ponte entre o céu e a necessidade da pessoa que está diante de você. Eu me lembro de uma senhora que conheci numa pequena reunião de fé. Ela não tinha mais esperança. Seu corpo já não respondia aos tratamentos, e sua voz era fraca. Enquanto eu orava, senti o Espírito Santo me dizer: Não peça cura, agradeça pela vida. Foi estranho no começo, porque tudo dentro de mim gritava por um milagre imediato. Mas obedeci. Em vez de pedir, comecei a agradecer. Agradeci pela vida dela, pela presença do Espírito naquele lugar e por aquilo que ainda estava por vir. Aquela oração mudou tudo. Os dias passaram e aos poucos ela foi recuperando forças. Quando a encontrei novamente, meses depois, ela me abraçou e disse: Deus me curou quando você agradeceu. E foi aí que percebi: a gratidão é uma das linguagens mais poderosas da fé. O Espírito Santo quer que você entenda isso também. Quando você ora, não ore apenas pedindo o que falta. Ore agradecendo pelo que Deus já está fazendo, mesmo que você ainda não veja. A fé não espera o resultado para celebrar. A fé celebra porque já sabe que Deus está agindo. Além disso, o Espírito me ensinou o poder da unção com óleo. Não como um ritual religioso, mas como um ato simbólico de consagração. O óleo representa o Espírito Santo em ação. Quando você unge alguém, está dizendo espiritualmente:
Aqui está um território que pertence a Deus. Em Tiago 5,14 está escrito: Está alguém entre vós doente? Chame os presbíteros da igreja e orem sobre ele, ungindo-o com óleo em nome do Senhor. Isso significa que a unção é mais do que um costume. É uma manifestação visível da fé invisível. Quando você unge alguém, você declara que o Espírito Santo tem autoridade sobre aquela vida, sobre aquele corpo, sobre aquela situação. Mas o Espírito também me ensinou que nem toda oração é feita com palavras. Às vezes, ele nos leva a orar apenas com o coração. Há momentos em que o silêncio carrega mais poder do que 1000 frases. Quando você está diante de alguém que sofre, nem sempre precisa falar muito. Basta estar ali, em espírito, permitindo que o Espírito Santo interceda através da tua presença. A oração é um ato de amor. E amor, quando é verdadeiro, sempre gera transformação. Quantas vezes já oramos por alguém e acabamos sendo transformadas no processo? Porque a oração é uma via de mão dupla. O mesmo poder que flui de você também te atravessa e te renova. Há algo mais que o Espírito Santo quer te ensinar. O poder da oração em acordo. Em Mateus 18:19, Jesus disse: Se 2 de vós concordarem na terra acerca de qualquer coisa que pedirem, isso lhes será feito por meu Pai que está nos céus. Quando 2 ou mais pessoas se unem com o mesmo propósito, suas vozes criam um eco espiritual que reverbera no trono de Deus. Já experimentou orar junto com alguém que tem fé viva? É como se o ambiente se enchesse de uma força que você não consegue explicar. A fé se multiplica, o coração se acende e o céu responde. Por isso, quando você sentir o peso da oração sozinha, busque alguém de fé, ore junto, concorde em espírito, porque há promessas que só se manifestam quando há unidade. O Espírito Santo ama quando oramos juntos. Ele se move em meio à comunhão. A oração compartilhada é como um fogo que se espalha. Quanto mais corações inflamados, maior a chama. E é nesse lugar de unidade que o sobrenatural acontece. É ali que o impossível se torna visível, que o fraco se torna forte, que o enfermo encontra força para se levantar. Mas lembre-se, o poder não está na quantidade de pessoas, e sim na sinceridade do coração que crê. 2 pessoas em acordo movem mais o céu do que 100 em dúvida. Há um segredo que o Espírito Santo me revelou e que eu quero compartilhar com você agora. A oração guiada não é apenas um pedido, é uma parceria com o propósito divino. Quando você ora movida pelo Espírito, você deixa de ser espectadora do milagre e passa a ser participante do mover de Deus. É como se ele dissesse: Eu quero te usar para manifestar a minha glória. E isso muda tudo. Mas, para viver essa dimensão da fé, é preciso aprender a se alinhar à vontade de Deus. Muitas vezes, nós oramos pedindo o que queremos e esquecemos de perguntar: Senhor, o que tu queres? E é nesse ponto que o Espírito Santo se torna o nosso maior aliado. Porque ele conhece o coração de Deus e traduz a vontade dele para o nosso coração. Em Romanos 8:27 está escrito: E aquele que sonda os corações sabe qual é a intenção do Espírito, porque é segundo Deus que ele intercede pelos santos. Isso significa que o Espírito não apenas te ensina a orar, ele ora contigo, ele ora em ti. É um movimento celestial acontecendo dentro do teu próprio espírito. Houve um tempo em que eu orava de forma ansiosa. Queria respostas imediatas, curas instantâneas, transformações visíveis. E quando nada acontecia, eu me frustrava. Até que o Espírito Santo me disse algo que marcou a minha alma. Você ora por resultados, mas eu oro por processos. Foi como se ele me dissesse: O que você quer rápido, eu quero eterno. E então comecei a entender que o verdadeiro milagre não é apenas a cura física, mas a transformação espiritual que vem com ela. Há pessoas que são curadas no corpo, mas continuam doentes na alma. O Espírito Santo quer ir além. Ele quer curar a mente, o coração, o passado, as lembranças, as feridas mais profundas. Tudo aquilo que ninguém vê, mas que te impede de viver plenamente.
Foi nesse aprendizado que comecei a experimentar orações que não apenas restauravam pessoas, mas mudavam ambientes inteiros. Às vezes, eu chegava em um lugar carregado, pesado, e sentia o Espírito Santo me dizer: começa a orar em silêncio. Eu obedecia. E antes que alguém percebesse, a atmosfera se transformava. A opressão dava lugar à paz. A tristeza dava lugar à esperança. Sabe por quê? Porque a oração é como o perfume do Espírito. Ela muda o ar. Quando você ora guiada por ele, algo invisível acontece. O ambiente se torna terreno santo. Não porque você é especial, mas porque o Espírito Santo habita em você. Em 2 Coríntios 3,17 está escrito: ora, o Senhor é o Espírito, e onde está o Espírito do Senhor, aí há liberdade. Essa liberdade não é apenas emocional, é espiritual. Ela quebra prisões internas. Ela desfaz cadeias de medo, de culpa, de desânimo. Por isso, nunca subestime uma oração feita em fé. Mesmo que pareça pequena, ela carrega o peso da eternidade. Cada vez que você ora, o céu se movimenta. Cada vez que você intercede, anjos são enviados. Cada vez que você se ajoelha, o inferno treme. E é por isso que o Espírito Santo insiste em te ensinar a orar. Porque ele sabe o poder que há dentro de ti quando você ora com entendimento e autoridade. O Espírito te transforma de alguém que pede para alguém que declara. E quando você declara com fé, o mundo espiritual obedece. Mas o Espírito também me ensinou algo que talvez te surpreenda. Orar também é escutar. Quantas vezes você ora, fala, chora, mas não espera ouvir o que Deus quer te dizer? A oração é um diálogo, não um monólogo. Às vezes, a resposta não vem nas palavras, mas na quietude. Ele fala na pausa entre os teus pensamentos, no silêncio que resta quando a alma se cala. E sabe o que é lindo nisso tudo? É que, quando o Espírito Santo fala, ele traz paz antes de trazer solução. Porque a paz é o sinal de que o céu já está agindo. A resposta pode demorar, mas a presença dele é a garantia de que o milagre já começou. O Espírito Santo quer te ensinar a confiar no tempo de Deus. Ele quer que você entenda que cada oração tem um propósito. Às vezes, o que parece um não é apenas um ainda não. Às vezes, o que parece uma demora é Deus te preparando para carregar algo maior. Então, da próxima vez que você orar e não sentir nada, não desanime. Continue. A tua oração pode estar abrindo caminhos que você ainda não consegue ver. Há algo poderoso em ser constante. O Espírito Santo não busca pessoas perfeitas. Ele busca pessoas disponíveis. E quando encontra alguém disposto a orar mesmo sem entender tudo, ele faz coisas extraordinárias. Por isso, se hoje o teu coração está cansado, se as tuas orações parecem fracas, apenas diga: Espírito Santo, eu ainda estou aqui. Porque o simples ato de permanecer já é uma vitória espiritual. E lembre-se, Deus nunca desperdiça uma oração sincera. Mesmo as que você acha que foram esquecidas, ainda ecoam no céu. O Espírito Santo me mostrou que orar não é apenas falar sobre milagres, mas viver como se o milagre já tivesse acontecido. Ele me ensinou que a fé verdadeira não depende da evidência, mas da confiança. Quando você ora com essa convicção, o coração se alinha ao céu, e o impossível se torna apenas uma questão de tempo. E foi exatamente isso que vi acontecer muitas vezes. Pessoas que chegaram desenganadas, desanimadas, com diagnósticos cruéis e prognósticos duros, foram transformadas diante dos meus olhos. Não porque eu tinha algo especial, mas porque o Espírito Santo fez questão de agir quando a fé entrou em cena. Uma vez, eu fui convidada a orar por uma mulher simples, de uns 50 e poucos anos, que lutava contra uma doença que já havia tomado o controle do seu corpo. Ela estava em casa, cercada pela família, e o ambiente parecia pesado, cheio de tristeza. Quando cheguei, o Espírito Santo me disse algo muito claro. Hoje, não peça cura, declare vida. Foi o que fiz. Me ajoelhei ao lado dela, segurei sua mão e disse:
Em nome de Jesus, receba a vida. Nada mais, nada menos. E enquanto eu falava, senti uma corrente suave percorrer o ambiente. O silêncio era profundo, e naquele instante, o Espírito me fez entender que vida não era apenas respiração, era esperança. Dias depois, ela começou a melhorar. Lentamente, os médicos ficaram confusos, a família emocionada. E ela, com os olhos cheios de lágrimas, me disse: Deus me devolveu o fôlego. Aquilo me marcou profundamente, porque percebi que o Espírito Santo não age por fórmulas. Ele age por propósito, e talvez seja isso que ele queira te ensinar hoje. Não há método fixo para a oração eficaz. Há relacionamento. O Espírito Santo não está interessado em que você repita o que funcionou antes. Ele quer que você aprenda a ouvir a direção dele em cada nova situação. A fé não é rotina, é dependência. A cada novo desafio, o Espírito te guia de um jeito diferente, porque ele não quer que você confie em métodos, quer que você confie nele. A Bíblia diz em Isaías 55:8-9: Porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos os meus caminhos, diz o Senhor. Porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus caminhos mais altos do que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos. Essa passagem é um lembrete. Deus não repete fórmulas, ele revela caminhos. O Espírito Santo é o mapa vivo do céu, e quando você caminha com ele, cada oração se torna uma jornada de descoberta. Mas isso também significa que você precisa aprender a se desprender do controle. Quantas vezes você tentou guiar o Espírito, dizendo como e quando ele deveria agir? É natural. O ser humano gosta de previsibilidade. Mas o Espírito Santo é como o vento. Você o sente, mas não o prende. Como está escrito em João 3:8: O vento sopra onde quer, e ouves a sua voz, mas não sabes de onde vem, nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. Isso é libertador. Significa que você não precisa ter todas as respostas. Basta estar disposta a seguir. Quando você se entrega, o Espírito Santo te conduz a orar com poder e propósito, mesmo sem entender completamente o que está acontecendo. Às vezes, ele vai te levar a orar com ousadia, ordenando coisas que parecem impossíveis. Outras vezes, ele vai te chamar a interceder em silêncio, apenas chorando na presença de Deus. E há momentos em que ele vai te fazer sorrir em meio à dor, porque o louvor também é uma forma de oração. O Espírito Santo quer te transformar em alguém que vive orando, e ora vivendo. Ele quer que a oração deixe de ser um evento e se torne um estilo de vida. Quando isso acontece, até as tuas conversas cotidianas começam a ter peso espiritual. Você fala e o céu confirma. Você pede e o sobrenatural responde. Mas há algo que o Espírito Santo me ensinou com força. A oração não é sobre convencer Deus, é sobre se alinhar a Ele. Quando você ora guiada pelo Espírito, não tenta dobrar a vontade de Deus. Você aprende a desejar o que Ele já planejou. E é nesse alinhamento que a paz vem. Há pessoas que oram muito, mas vivem aflitas. E há pessoas que dizem poucas palavras, mas vivem em paz. A diferença está no nível de entrega. O Espírito Santo quer te ensinar a descansar na oração, a não apenas falar com Deus, mas confiar no que Ele fala de volta. Ele quer que você entenda que a oração é o maior gesto de amor que alguém pode fazer, porque quando você ora por alguém, você o coloca nas mãos do Criador. Não há presente mais valioso, por isso continue orando. Mesmo que a resposta não venha do jeito que esperava, continue. O Espírito Santo trabalha nos bastidores. Ele nunca abandona uma oração feita com fé. Agora que chegamos até aqui, quero que você respire fundo e perceba algo. Você não é a mesma pessoa que começou este vídeo. Algo mudou dentro de você. Talvez tenha sido uma lembrança despertada, talvez uma fé reacendida, talvez uma chama que o Espírito Santo acendeu novamente no teu coração. Isso é o poder dele agindo. Silencioso, mas real. O Espírito Santo me ensinou que orar pelos enfermos, pelos aflitos e pelos que amamos não é apenas um gesto de compaixão.
é um ato de fé que ecoa no mundo espiritual. Cada oração é uma semente plantada no solo da eternidade. E o mais lindo é que, às vezes, quem mais floresce é quem planta. Você pode pensar, mas eu não tenho o dom da cura. Eu não sou alguém especial. E eu quero te dizer, com toda a certeza da minha alma, é justamente por isso que o Espírito Santo quer te usar. Porque ele não escolhe os capacitados, ele capacita os dispostos. Lembra quando Pedro orou e o coxo levantou? Atos 3:6. Pedro não tinha poder próprio. Ele disse: "Não tenho prata nem ouro, mas o que tenho, isso te dou. Em nome de Jesus Cristo, levanta-te e anda." Era o Espírito agindo através de um coração que acreditava. E é isso que ele quer fazer contigo, te usar como canal de vida, de restauração e de fé. O Espírito Santo não está buscando vozes perfeitas. Ele está buscando corações disponíveis. E se o teu coração está disposto, então você já está pronta, já está pronto. Quero que você imagine agora as pessoas pelas quais você gostaria de orar. Visualize-as. Veja seus rostos. E enquanto pensa nelas, diga em voz baixa: Espírito Santo, guia minhas palavras. Toca através de mim. Nesse momento, você não está apenas imaginando. Você está ativando o poder de intercessão que Deus te deu. Porque quando você ora, o Espírito Santo move o céu. Quando você declara, o mundo espiritual responde. Quando você crê, o impossível se curva diante do nome de Jesus. Mas não se engane. Esse caminho da fé é também um caminho de perseverança. Nem toda oração será respondida do jeito que você espera, mas toda oração será ouvida. E em cada resposta, Deus estará te moldando. A demora, às vezes, é apenas um convite à intimidade. Então, da próxima vez que sentir que o milagre está distante, lembre-se: o Espírito Santo não é um visitante. Ele é um companheiro. Ele está com você nos vales e nos montes, nos dias de vitória e nas noites de lágrimas. E quando você sentir que não tem mais forças, ele vai te sustentar. A Bíblia diz em Filipenses 4:6-7: "Não andeis ansiosos por coisa alguma. Antes, em tudo, sejam conhecidas as vossas petições diante de Deus pela oração e súplica com ação de graças. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os vossos corações e as vossas mentes em Cristo Jesus." Essa é a promessa. A paz que não depende das circunstâncias, mas da presença dele em você. E é com essa paz que quero encerrar este vídeo. Mas antes, quero te fazer um pedido diferente, sincero, de alma para alma. Se o que você ouviu aqui tocou o teu coração, se inscreve agora no canal. Não por costume, mas por propósito. Faz isso como quem diz: eu quero continuar crescendo na fé. Eu quero aprender mais com o Espírito Santo. E mais, eu quero te convidar a fazer parte dessa comunidade. Escreve nos comentários a tua história. Conta o que o Espírito Santo já fez na tua vida, ou o que você deseja que ele faça. Compartilha a tua experiência, a tua luta, a tua vitória. Porque quando você fala, você inspira. E quando alguém lê, pode ser curado só de saber que não está sozinho. E se você gostou deste vídeo, fala pra mim o que mais te tocou. Qual parte te fez parar e pensar? O que o Espírito Santo te mostrou hoje? Eu quero ler, quero orar por você, quero caminhar contigo nessa jornada. Aqui, nós não somos apenas ouvintes, somos participantes do que Deus está fazendo. Que o Espírito Santo continue te guiando, te fortalecendo e te ensinando a orar com poder e ternura. Que cada palavra que sair da tua boca seja carregada de fé. E que cada gesto teu traga vida onde há dor. E quando você orar por alguém e ver o milagre acontecer, lembre-se deste momento. Porque tudo começou com uma simples decisão: permitir que o Espírito Santo te ensinasse a orar. Que a paz de Deus te envolva, que o amor dele te sustente e que o fogo da fé nunca se apague no teu coração. Amém.